Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, apesar ainda de estar bem ruim da alergia, bem atacada. E, e é isso. Mas hoje eu preciso pôr vídeo e eu não tinha tido tempo, mas se chovendo. Enfim, eu não gravei o que eu fiz, porque não foi possível, eu tava passando um pouco de mal ainda. Mas hoje eu vou deixar com vocês aqui um pouquinho o vídeo, realmente vai ser pequeno dessa vez. Um pouquinho das minhas mexidas. Agora deu uma estiagem, dá pra pegar uma imagem aqui. Mas eu tinha pedido a Elianai pra descer, Elianai meu filho. As jardineiras, olha lá, o muro não tem nada. Tirei todas pra cortar as suculentas. Até porque uma inscrita me pediu se queria comprar e coisa assim, mas só que elas realmente não estão em condição nenhuma de serem vendidas. E eu cortei todas. Emileide, a minha gata Emileide tá arisca, não quer entrar pra dentro pra comer. Ela é de fases. E ela está nessa fase agora. Mas enfim, as plantas estão lindas, tá chovendo um pouquinho. Eu não posso ficar aqui fora do sereno, mas agora tá, né? Parou a chuva. E o que acontece? Eu coloquei as plantas, eu cortei, aliás, as suculentas, e coloquei lá dentro para poder recuperar. Cortei quase todas, daqui eu cortei quase todas, só ficaram aquelas ali de cima, que não dá para mexer agora, por causa da chuva, né? E aqui, gente, eu fui obrigada a mexer, tá? E eu tirei. Toda hora eu acho um defeito. Ó, já vi alguma coisa errada aqui. Não sei de onde saiu isso. 7 anos que deve ter tirado lá. Não sei como isso vai parar aqui. Sério mesmo. Eu não sei. Ó. Pois é. Aí, algum vaso, não sei. Bom, eu mudei tudo aqui. Eu tirei coloquei as rosas do deserto. Agora já são quase 2 da tarde. Não, 2, é mais de 2, né? Quase 3 da tarde. E aí, normalmente, aqui tá com muito sol. Então, eu passei minhas rosas do deserto pra cá. Vocês sabem que eu não tenho mais condição de ter elas lá no alto. Então, eu passei todas pra cá. E assim eu vou fazendo. Quando o sol caminhar pra lá, eu vou atrás do sol. E aí, troquei tudo de novo, de lá pra cá. E tô fazendo isso. Essa troca. E aí, eu passei todas pra cá. Aí eu coloquei algumas identificação também em algumas plantas, que inclusive eu conversando, né, com minhas amigas. A Hilda mesmo, nossa, olha aqui, gente, parece que tá morrendo. Vou ter que recortar e plantar novamente esse beijo. A Hilda mesmo, eu tinha confundido. Ela não tá com flor, tá com restinho de flor aqui ainda. Essa planta é grifínia. Na verdade, ela é uma amaryllis azul. Que não é azul, né? Isso é lilás. E aí, eu falei que era a Hilda que tinha, mas não era, não. Quem tem é a Leide. E a Hilda veio falar, uai, eu nunca vi essa planta. Que de fato a Leide tem. E a Leide tem diferente também, não é desse jeito, né? Mas tem de 2 espécies. Essa aqui eu trouxe de La Sansa, era da minha amiga, da prima do Elias, a nega. E, gente, aqui toda hora que eu chego eu vejo uma novidade. Olha. Então, vou ter que cortar e replantar. E planta é assim, é o tempo todo requerendo que a gente mexe com elas, né? E é isso. Aí eu fiz umas mudanças, replantei na semana passada, fiz vídeo replantando. Ficou um vlog, né? Ficou mais de horas de vídeo. Porque eu saí somando tudo, né? Os pedacinhos do meu trabalho. E eu plantei, inclusive, a begônia, que ela já tá quase toda erguida, mas não ergueu toda ainda, não. Porque, apesar de não ter chovido, mas essa folha aqui tá meio pesada, meio capenga ainda. Mas o restante dela está indo bem, já recuperou tudo. Só essa folha aqui ainda está um pouco meia mole. Parece que ela é muito
grande, né? Mas é porque ela tava também no canto do muro. Ah, isso aqui também acho que não vai mais. Ai, já não vai. Ela tava no canto do muro e tava... Como é que fala? Estiolou. Essa estava estiolada. Talvez por isso também. Talvez por isso, não sei. Mas enfim, replantei, né? E essa semana eu já ia começar a fazer outro tipo de replantio, mas aí o tempo veio com chuva novamente. Então eu tive que acudir suculenta. E também porque uma inscrita tinha perguntado se eu venderia. E eu fui dar uma apurada, dar uma olhada, mas infelizmente não tem nenhuma boa para venda. Eu falo, quando eu digo boa para venda, é porque elas não aguentam viagens, né? Aqui as plantas estão todas lindas, porque elas pegam a chuva lá de cima, né? Aí eu troquei algumas de lugar, mas aqui estão todas lindas, as marantas. Elas revigoram bem com a chuva, né? Estão todas lindas. Essa daqui eu dividi ela em 2 vasos, parece que tá indo bem, tanto o de baixo quanto o de cima. Né? Esse não é maranta, né? Essa daqui é uma peperoni, melancia. E as plantas aqui estão bem. Eu tava querendo até separar elas por categoria, mas infelizmente aqui em casa é meio complicado isso, né? E essa aqui cresceu a folha tanto, olha o tamanho dessa folha. E o brilho, gente. Essa planta sempre me surpreende, sempre. Toda vez, ela está sempre linda. Sempre. Toda vez que eu chego nela, eu tenho uma surpresa melhor do que a outra. Ela tá muito linda. Muito, muito linda. Essa aqui também tá linda. Essa daqui também eu fiz a mudança dela. Eu tirei ela de lá. Tá meio escura aqui. Não sei se eu consigo pegar a imagem. Boa. Porque eu tô contra a luz. Eu peguei essa... É um filodendro, né? Micans. Acho que é micans. Deixa eu ver. Não, cordato, sei lá. Eu coloquei cordato. Então, enrolei ele, quebrou umas galhas, tá ali pra plantar, mas não tive tempo. Mas eu enrolei ele todinho. Ele tava andando ali no meu pergolado ali, né? Naquela área ali, tava andando muito. E aí eu senti a necessidade de tirar. Não mudei de vaso, não. Só coloquei mais substrato e coloquei uma madeira bem grande, enrolei ele todo numa madeira bem grande. E pus aqui, por enquanto, até a segunda ordem. Aqui já tem essa samambaia, já tem a jiboia, chifre de veado, né, platicério. Então, eu acho que ele vai ir bem por aqui. Mas, então, vamos ver como que vai ser. Eu gosto dele andando, mas eu vou plantar os que quebraram ali. Tá até amarelando, que eu não tive tempo. E nesse canto, eu fiz uma concentração com as minhas begônias, ou pelo menos o que sobrou delas. Eles estavam em outros lugares aqui mesmo. Daí eu trouxe todas pra cá. No fundo, aqui no cantinho. Tem claridade e não bate sol direto. Aí ficaram as minhas asas de anjo. Essa daqui é a... Esqueci. Toda hora eu falo o nome da planta, esqueci. E aquela ali é asa de anjo. Meu Deus. Maculata, lembrei. É a maculata. Eu vou podar ela assim que ela firmar um pouco mais, que ela pegou ídio. E pro lado oposto eu trouxe, a que eu não mostrei, né? No vídeo eu mostrei falando que eu ia fazer, mas não fazendo. Que senão o vídeo seria maior ainda. E eu cortei algumas galhas dela aqui, desci, que ainda não sentiram, nem nada. Não sei nem qual mais foi que eu cortei. Sei que eu cortei umas aqui, desci, mas ela não sentiu, não. Essa, ela ficava lá no canto. Espero que ela não sinta que aqui tem um muro e é mais quente. Vamos ver como ela vai se desenvolver aqui, né? E aqui já fica essa outra, né? Que vocês já conhecem aí. Então, eu resolvi concentrar elas por aqui, porque lá no momento tá muito cheio e muito quente. O sol tá muito concentrado pra lá. Então, eu trouxe pra cá, porque apesar do muro, né, tá mais arejado aqui.
Mas esse horário, não se enganem, isso é hoje, tá? Porque o tempo tá úmido e porque choveu. Geralmente, nesse horário, o sol aqui tá muito quente mesmo. E eu até fiquei ruim por causa dessa mistura, né, de calor e, né? Também trouxe esse Comigo Ninguém Pode pra cá, tava lá do lado do galinheiro e eu fiquei com medo da galinha acabar com ele. Eu trouxe ele pra cá. E eu até falei no último vídeo que pessoas me pediram mudas dele. E eu vou deixar ele recuperar agora, eu não vou tirar a muda dele por muito tempo. E olha aí, o sol acabou de aparecer nesse momento. É um solzinho provisório, né? Mas dá para vocês terem uma noção aí de o porquê que eu mudei as rosas do deserto para cá. Né? O meu jasmim não vai gostar da ideia, mas se eu colocasse ele aqui, ele já é um arbusto, ele ia fazer sombra nas rosas do deserto. Mas agora para frente o sol tá sempre andando, né, gente? Mudando. Então já que eu vou ter que mudar novamente tudo. O jasmim que eu replantei tá voltando à vida, parece. Tá pegando a galha. Ele ainda está amarrado aqui. Eu não vou deixar por muito tempo. Só até ele acordar todo, né? Quando ele terminar de acordar todo, eu tiro ele daqui. Vamos passear pelo quintal afora. Espero que ele não morra. Eu tô muito ansiosa com esse jasmim, porque era um sonho conseguir ele. Então, nossa, vocês não têm noção do quanto que eu estou ansiosa para ver essa planta vívida novamente. O meu banco tá assim, ó, lavado de suculentas. Ó, olha. Ó, tudo para poder cuidar. Esse aqui até que tá bonito, tá lindo, né? Eu desci tudo mais cedo. E ontem foi domingo, eu não aguentei ir na igreja por causa que eu tô com uma unha encravada no dedo. Além do que ainda estou... Eu não vou começar a me queixar não, tá? E ainda estou ruim, né? Da sinusite, da rinite, tudo junto e misturado. Ainda estou com o peito cheio, né? Que a gente fala assim, né? Peito cheio. Vocês falam assim também, peito cheio? Sei lá como é que vocês falam. Mas é assim que eu falo, né? Então, eu tô tomando chá, xarope, e se eu não melhorar, eu vou no hospital tomar uma injeção. Mas, enfim, aí eu levantei cedo e fui limpar a minha rua. Porque tinha chovido muito e o mato tomou conta. E eu tenho plantas do outro lado da rua também. Muitas, porém, mais comestíveis. Muito mais comestíveis. E aqui, olha, hoje eu já subi ali, pus a cadeira... E desci todas as plantas, eu vou mostrar lá em cima pra vocês. E meu filho veio sábado, como eu pedi. E ele desceu apenas, tá nos pares, eu tô ocupada. É sempre assim. Thanos, eu tô ocupada. Ele quer a bola pequena. Olha, essas aqui elas são as do muro, separadas por categoria. Ó, as do muro que eu digo é das jardineiras. Essas eu desci hoje, né, que ficavam lá aqui em cima do telhado. Algumas ainda de sábado aqui, que eu ainda não plantei. Mas essas aqui tudo pra mexer ainda. Tirar a folha seca, fazer limpeza, cortar, decapitar, separar. Senão eu perco, né, olha a Nick, situação. Eu sei que meu canal, o povo não gosta muito de suculenta na minha área, mas eu gosto e eu tenho. Não é a prioridade mais do canal, mas eu tenho ainda, né? Eu também coloquei umas plantas aqui, ó, no murinho. Não sei se eu falei. Eu coloquei elas aqui e elas tomam chuva ali também, olha. Mas ali eu vou ter que tirar rapidinho, porque o Andrei vai tampar, né? Porque em cima aqui infiltra na parede dele e ele precisa colocar... revestimento, então ele vai tampar. Eu vou perder essa claridade com chuva ali, ó. Mas eu vou poder usar assim mesmo, né? Não vou poder deixar plantas por muito tempo igual eu deixo, né? Mas usar uma ou outra eu vou. Eu queria que o meu filho tirasse essa samambaia daqui pra mim e colocasse ela na chuva, mas ele não pôde. Meus filhos têm os horários muito ruins.
os de trabalho, então é muito complicado depender deles para certas coisas, por isso que eu acabo fazendo. Essa era para ter tomado chuva, não tomou, mas ela tá bem ali, eu acho que ela tá bem, né? E, enfim, as plantas gostam só dessa aeração, né? E olha a situação da minha escada. Tudo aqui eu desci hoje. Ó, tudo. Não vai ficar aqui não, gente. Algumas eu tive que remanejar para conseguir mexer, né? Estavam tudo em cima do telhado. Eu sou a louca mesmo de ter plantas no telhado. Só eu que faço essas coisas, mas ninguém. Ah, ainda tem... Olha que linda essa portulaca amarela. E olha aqui, eu tirei tudo. Olhem, pra vocês verem. Tudo. Só deixei as que eu não vou mexer agora, né? Que não tem necessidade. Mas tirei tudo, as grades, todas. Tá tudo limpo, ó. Porém, lá do oposto, essas aqui são as que eu falei com vocês que eu consigo mexer sozinha. Agora, essas aqui, ó, eu preciso do Elienai, porque são muito, muito altas. Ó, lá tem várias ainda. Mas essas estão mais fortes, porque eu já havia mexido, limpado elas antes das chuvas, antes de subir. Mas ele tem que vir cá pra me tirar umas folhas, né? Mas isso ele mesmo pode fazer. Ele mesmo tira, ele é dedicado. O difícil é ele poder vir, né? Mas tem várias jardineiras ali, ó, que eu não dou conta, né, gente? Olha a altura. Sem chance. Não subo escada, então é complicado pra mim. Mas dá licença, Thanos. Desce. Thanos. Desce. Aí, o que que eu faço? Eu coloco sempre uma cadeira aqui, que aqui tem um patamar. E aí eu consigo movimentar aqui em cima. Não é perigoso, porque aqui é um patamar, tá? Então, não é perigoso. Porque as pessoas às vezes falam, ai, cuidado, a gente toma cuidado. Mas enfim, aí aqui, tá tudo aqui, é porque era lá de cima que eu desci essas madeiras, tava apoiando as jardineiras lá em cima. E aqui também eu mexi. Esse Comigo Ninguém Pode tá uma graça. Cada época do ano, uma planta se destaca aqui em casa. Parece uma coisa, né? Sempre tem uma ou... Aqui, que arrebentou lá em cima, eu joguei aqui. Uma ou outra planta se destacando. E ele, de uns tempos pra cá, ele tem se mostrado maravilhoso. Maravilhoso. O vaso dele é aquele ali, de barro, de cimento. Tá até sujinho ali, por causa que deu um fungo, né? Um mofo. Mas tem umas mudinhas poucas, 3 ou 2. E aí eu coloquei uma amaranta ali debaixo, no vasinho, tá? E ele tem se mostrado. Sabe quando a planta se mostra pra você? Você tem a reparar, igual aquele outro que eu falei antes. Ele teve a época dele, que toda hora que eu passava, ele tava chamando a atenção, não era? Pois agora é a vez desse. Vocês podem ver, assim, que o telefone tá escuro. Ele tá mais claro, viu, gente? Eu olhei a imagem aqui agora, deixa eu tentar ver se eu consigo pôr a cor que ele tá. Ele tá nesse tom aqui, ó. Tá vendo? Ó. Estão vendo? Ó. E aí, ele tá maravilhoso. E eu coloquei as alocáceas e alguns filodendros nesse pedaço aqui. Fiz alguns replantes. E eu tirei as alocáceas do cantinho, porque elas estavam estiolando, né? E algumas minhas sentiram, como a longiloba, como a Jacqueline não quis mais emitir folha. E aí vai, né? Mas não morreram, tá? Não morreram, não. Elas estão aí ainda. E tem algumas ali ainda. Mas esse pedaço aqui, gente, tá muito quente. Opa, agora ficou claro demais. Peraí. Esse pedaço... não era pra aumentar embaixo. Tô tentando pôr a luz. Porque aqui de baixo é complicado, porque tá um contraste. Aqui fora tá muito claro e lá no fundo muito escuro. Eu também tô querendo colocar esse meu filodendro num vaso dos que eu comprei. Ele tá lindo. Olha que folha mais linda. Esse é o rubro que veio da Ju Batista. Roxo, mas ele tem um nome, tá, científico, que eu já peguei. E eu vou colocar ele num daqueles vasos meus, assim que eu tiver uma chance. Que agora é hora de acudir as que estão precisando mais, que no caso são as suculentas.
porque quando chegar a época de maio, junho, eu tenho suculenta para vender, né? E é uma rendinha que eu acabo tendo, né? Então eu vou cuidar delas, né? Que agora, gente, eu não boto elas à venda. Peraí que o sol chegou aqui. Como eu falei, eu não as boto à venda porque elas não vão aguentar a viagem, né? Só se fosse aqui perto. Se a pessoa morar aqui perto. Mas elas não vão suportar a viagem porque elas estavam ao tempo. Elas não estão... elas não estavam em estufa. E não estavam em tratamento contra fungo, coisas do tipo. Elas estavam lá in natura, pra vocês entenderem melhor. A única coisa que eu bati nelas foi... Já tem uns 3 meses... 3 meses atrás, foi em novembro, né? Novembro, o tempo passa tão depressa. Eu bati cauda bordaleza. Foi a única coisa que eu fiz. E elas seguraram até bem, né? E mesmo assim não bati em todas. Eu bati nas que eu alcanço, né? Por isso que agora eu tô meio que sufocada com elas. Mas enfim, aí aqui, como eu falei... Olha, a Jackley tá vindo muito devagarzinho. A longiloba tava aqui afogada e eu coloquei ela aqui nesse lugar. Tirei ela de lá. A tigrina tava linda lá no canto, mas eu coloquei ela aqui em cima. Então eu fiz aqui a bancada dos filodendros e das meu Deus, filodendro e alocáceas. Mas olha o sol. Pelo jeito vai queimar, eu vou ter que tirar. A gente sempre engana. Eu não posso pôr sombrite aqui, tudo não, cobrindo tudo não. Porque senão essas plantas aqui ficam muito na penumbra. Né? Fica muito na penumbra. E aí é assim, é complicado. Então ali eu vou ficar de olho. Se eu ver que começa a queimar, eu tiro, passo pra cá. É porque a hora que o sol, que às vezes a gente consegue arrumar, não tem sol. Porque eu arrumei essas plantas na sexta, sábado. E sábado, foi sábado? Foi sexta. Tava nublado. Tava nublado. Então eu não sabia ao certo pra que lado o sol estava. Entenderam? Tipo isso. E a questão do sapo aí, gente, o povo ficou dividido aí as opiniões e tudo mais, mas eu quero falar pra vocês que eu não judeio do sapo. Algumas inscritas, algumas meninas foram até bem radicais, joga sal, isso, gente, eu nunca faria isso. Eu já fiz, tá? Eu já fiz. Mas quando eu não, como diz assim, num momento que eu estava estressada demais. Mas não aconselho, é crime, porque o bichinho respira pela pele. E imagina alguém jogar sal no seu nariz, né? É a mesma coisa. Ele respira pela pele. Então você não pode fazer esse tipo de judiação com o bichinho, não. E aí o que acontece? Ele não morre quando você joga sal nele. Ele sai e vai procurar água ou vai procurar alguma coisa para ir tirando aquele sal das costas dele. E tanto que o que na época que eu joguei sal, porque eu fiquei com muita raiva, que ele estava debaixo da minha geladeira, foi até para conseguir remover ele de lá. Porque eu não estava conseguindo tirar a geladeira com ele debaixo. Aí eu fiz essa maldade, mas eu me arrependi muito. E depois, quando ele saiu cá fora, eu joguei mangueirada de água nas costas dele e lavei. Aí a pele dele ficou meia avermelhada, eu fiquei morrendo de dó. Mas eu não faço isso, tá, gente? Não faço. Não faço e não aconselho ninguém fazer, porque é maldade. Todos os bichinhos merecem viver. O meu dilema com eles aqui não vai acabar porque eu mostrei eles pra vocês. Né? Ontem ele estava debaixo do galinheiro, dentro da casa da franguinha, né? Debaixo de uma pedra que tem lá. Eu retirei, limpei, coloquei, tampei o buraco. Faço o possível para ele não achar lugar aqui em casa, mas, gente, uma inscrita falou assim: os meus sapos ficam, os sapos da minha cidade, né? Do lugar dela, ficam no não vem na minha casa, nas minhas bancadas aqui dentro de casa. Tudo que eu desci hoje. Olha a coloração dessas meninas. Falta limpar, né? Tirar as folhas, decapitar tudo. E olha essas aqui. Essa aqui tá pra perder. Se eu não cuido, já era.
Essas aqui são minhas sedum lucidum obesum. Aqui as momocas e assim lá vai. Supreme, gibifloras, que eu quero exterminar com elas, que eu gosto dessas aqui, em forma colônia, olha, super boom. Eu já cortei um bocado, já separei. Essas aqui são as das jardineiras. Olha o tanto de jardineira que ficava no muro. Olha, e olha o que rendeu. Uma bandeja e meia só, né? Hoje eu comecei já a fazer a limpeza das minhas. Já coloquei aqui uma peneira com o que sobrou da crássula. Como é que é? Eu tô esquecendo. Capitella Campfire. Que se eu não faço isso, morria tudo. Olha o que sobrou de uma bacia enorme, de uma jardineira enorme de Francesco Baldi. Só sobrou isso. Então é assim, gente. Se a gente não cuidar, morre mesmo, acaba tudo, tá? Acaba tudo. E agora é um período de chuva, né? E suculento e chuva não combina. Olha como que tá lindo o meu lírio da paz aqui nesse cantinho. Esse é o da folha mais larga. E aqui também tem planta, gente. Aí, como eu falei, né? Os sapos, eles acham na minha casa lugar pra morar. Eles acham aqui alimento e acham aqui... Eles encontram aqui o que eles não encontram do outro lado. Se bem que do outro lado é um córrego. Porém, é um córrego de esgoto. E acho que nem sapo gosta de esgoto. Entendeu? Apesar de esses dias estar chuvoso, tá lavado, né? Tá limpinho. Mas na maior época, na maior parte do ano é esgoto, né? A céu aberto. Por isso que eles vêm aqui pra casa. Que aqui eles encontram água limpa. Teve vezes que eles dormiam. Toda a vida, vocês vêem meus vídeos aí há muitos anos, eu apanhava eles na água do Thanos. Eles dormiam na água do Thanos. Então eles já têm aqui em casa como sendo do seu território. Por isso que é complicado pra mim acabar com eles aqui, tá? Tem vídeos meus de 2018 com eles, e eu tirei foto deles dentro da água do Thanos de noite. Então, eu trocava a água, óbvio, né, gente? De manhã, eu já levanto, já troco assim que eu vejo, eu tiro, troco, tá? Mas é só pra constar, porque tem muita gente que acha que é desmazeiro da gente um sapo vir pra casa da gente, mas não é não. É o oposto, eles vêm como acham aqui um lugar seguro pra eles, né? Mas enfim, eu não gosto só porque eles desprantam minhas plantas, não mais nada. Só por isso. Porque se eles só viessem, ficassem nos cantinhos, tudo bem. Mas eles... Porque também aqui em casa é quente, né? E, por exemplo, agora tá tudo úmido pra todo lado, porque tá chovendo, né? Mas normalmente é quente, então eles procuram os lugares frescos. Os lugares frescos são dentro dos vasos. E os bichos são grandes. Eles jogam minha planta fora e entram dentro do vaso. Pois é. Mas então, gente, vocês ficaram comigo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Comentem bastante aí. Falem. Eu gosto quando vocês interajam aí do assunto, tá? Como eu disse, hoje eu não estou muito boa pra ficar tagarelando, mas mesmo assim já falei um tanto, né? Vocês verem, porque eu não tô boa. Então tá, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus. E eu... Ui!